Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre não deixar para depois? Eu comecei o programa falando sobre espera e sobre não deixar para depois. E eu estou recebendo hoje aqui no Mulher.com a Luciana Lourenço, que fez essa hora acontecer, né, Luciana? Boa tarde, bem-vinda ao Mulher.com. Boa tarde, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua presença. Eu falei no começo do programa ali sobre empreendedorismo feminino, empreendedorismo da mulher negra. Você tinha ideia do que significava essa palavra empreendedorismo quando você começou o seu negócio? Não tinha ideia. Não tinha ideia. Meu negócio nasceu de uma necessidade mesmo, né? De cuidar dos meus filhos, de conseguir me sustentar. Então, eu começo a trabalhar dentro de casa com essa visão. Eu precisava me manter. Então, eu nem imaginava que ali estava começando um negócio, estava começando uma empresa. E quantas mulheres, quantas famílias não têm essa história, né? Precisa dar um jeito. Precisa dar um jeito de se manter, precisa dar um jeito de sustentar os filhos, porque acabou saindo do mercado de trabalho por algum motivo, ou porque não tem com quem deixar os filhos, e precisa dar um jeito de sustentar a casa. Muitas mulheres sozinhas, inclusive, que são arrimo de família, que são quem sustenta a casa. E essa é a história de milhares ou de milhões de brasileiras. E a Luciana está aqui para provar para a gente o quanto é possível e o quanto pode dar certo também quando você acredita no seu talento, quando você tem como expressar esse talento e contar também com algumas pessoas especiais na sua vida. Luciana, me conta, como é que foi? Você já trabalhava com beleza? Hoje, a Luciana tem um salão de beleza e uma linha de produtos para o cabelo afro. É isso, não é? Para os cabelos cacheados. Exatamente. Na verdade, eu trabalho com o cabelo da mulher brasileira, de ondulado a crespo. Legal. Né? Comecei, como falei para você, dentro de casa. E já era da área da beleza, já trabalhava num salão, mas por conta de não ter com quem deixar os filhos, não sabia o que fazer, falei, eu vou começar a atender em casa mesmo. Você pediu demissão? Pedi demissão, tomei essa atitude corajosa, saí do salão onde eu trabalhava e comecei a trabalhar em casa para poder, ao mesmo tempo que trabalhava, cuidar das crianças. A ideia era essa, né? E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu comecei então a perceber a necessidade que essas pessoas dos cabelos ondulados, cacheados e crespo tinham, porque no mercado a maioria lisa, né? E eu falei assim, bom, eu quero empreender nessa área, eu quero começar a trabalhar com esse tipo de cabelo e mostrar para as mulheres que é possível usar o seu cabelo natural e ficar bonita. Você nunca teve essa ideia de chegar no seu salão e só oferecer para alisar o cabelo? Você queria, pelo contrário, valorizar o cabelo natural da mulher? Exato. Quando eu comecei como cabeleireira, a minha irmã, trabalhei com a minha irmã, né, durante alguns anos, e nós já incentivamos as clientes desde aquela época a usar o cabelo cacheado, usar o cabelo natural, porque uma vez que fazia-se o relaxamento para tirar o volume do cabelo e escovava, nós percebíamos que o cabelo ele ficava elástico, que o cabelo começava a quebrar. Então nós começamos a conscientizar a cliente a começar a usar o cabelo natural. Mas não tinha produtos, né, muitos produtos na época, para ela manter esse cabelo natural. Foi daí que surgiu a ideia, quando eu fui para casa, pensando, Deus, né, terminei meu trabalho sozinha, sentada, e me veio à cabeça que eu precisava de um diferencial, eu precisava ter alguma coisa diferente. E aí me veio a ideia de criar a própria linha de produtos. Nesse momento, o seu salão lá na sua casa, a gente viu até foto ali do começo, né, do fundo da sua casa ali, que foi o seu comecinho. Nesse momento, o seu salão já tinha dado certo? Você já tinha visto que aquele era o caminho quando você criou a linha de produtos? Sim, quando criei a linha de produtos, né, eu me atropelei aqui um pouquinho, já tinha começado a dar certo, porque eu comecei em casa sozinha, só eu, né, meu irmão na época me arrumou um espelho da academia que ele tinha, eu não tinha condições financeiras de começar. Essa foto que a gente está vendo aí é do começo? Não, essa foto já é de agora. Eu já estava na segunda casa. Ah, tá. Infelizmente, quando eu comecei, eu acabei perdendo algumas imagens. Na época eu não fotografava, não tinha muitas condições, né? Então não tinha tantas imagens. E precisava trabalhar, né? O seu tempo era para trabalhar, Era né? para trabalhar. Aí é do começo? Aí, não, ainda já é da segunda casa já também. Já é onde eu criei a linha de produtos. Olha. A primeira era só um quartinho mesmo.
Era um quartinho, eu peguei um quarto e comecei a atender nesse quarto. Um quarto eu atendia, o outro eu deixava as crianças para olhar as crianças. E ali começou o movimento crescer, o movimento foi crescendo na minha casa e eu aluguei uma casa maior, que é essa casa. E aí sim. Nessa casa eu já comecei a ter a ideia de ensinar outras mulheres a fazer o que eu fazia. Porque aí você já não estava mais dando conta de fazer tudo sozinha. A demanda já começou a ser grande e aí eu já comecei a ensinar outras mulheres e aí começamos então ali um trabalho todas juntas. Nessa época aí a gente já estava em 6 pessoas trabalhando na minha casa, na sala da minha casa. Essa é a sala da sua casa. A sala da minha casa eu transformei em salão. Então aí você levou para uma casa maior o seu salão, mas você ainda morava ali. Naquela casa, morava na casa. Na sala, eu fiz o salão e fiquei com o restante da casa para morar. Então, os filhos ficavam lá dentro e eu trabalhava na sala com o pessoal. E aí surgiu a ideia de criar a própria linha de produtos. E eu comecei a procurar indústrias cosméticas que desenvolvesse o produto para mim. Foi bem complicado na época, né? Bem custoso, levou um tempo, mas eu não desisti do sonho. Eu acreditei que eu conseguiria. E graças a Deus deu certo. E deu muito certo, por isso você hoje está aqui com a gente. Você teve medo no começo? Medo de que não ia dar certo, medo de que você não fosse conseguir o dinheiro suficiente para sustentar os seus filhos? Enfim, o medo que uma mãe tem, né? Ainda mais quando deixa o emprego, ainda você deixou por conta própria, quis, né? Mas aquele medo de que o negócio não fosse virar? Sempre. Senti muito medo no início. Eu acho que assim, o empreendedorismo, né, é algo que você nasce com ele. Mas essa coragem, por isso que é bacana você trazer esse tema aqui no seu programa, porque às vezes muitas pessoas estão assistindo, têm essa veia empreendedora, mas acredita que tem que ter todas as condições para começar, que tem que ter um dinheiro guardado. E às vezes a gente não tem, né? Esses elementos na mão. Tem empreendedorismo, mas não tem as condições, que era o meu caso. Então eu comecei mesmo com medo. Eu falei, eu vou com medo mesmo. E comecei com medo, mas sempre acreditando naquilo que eu fazia. Eu sabia que o que eu fazia era um trabalho de boa qualidade e na hora que eu fui criar a linha de produto, eu também coloquei tudo de melhor e eu falei assim, vai dar certo. Eu pensei comigo, não tem como dar errado, vai dar certo. Faz quanto tempo que você começou? Que eu comecei fazem 13 anos. Olha que legal, em 13 anos, parece muito tempo, mas para uma empresa sair do nada, hoje a Luciana fatura mais ou menos R$1,5 milhão por ano, né, Luciana? Exato. Então, do nada para R$1,5 milhão por ano, 13 anos, não é muito tempo. É realmente uma história de sucesso. E aí, quando você foi lançar sua linha de produtos, você percebeu que, apesar da população negra ser a maioria da população brasileira, não tinham produtos de qualidade no mercado para tratar do cabelo ondulado, cacheado, crespo? Eu não diria só produto, mas salão. Até salão, não existia. Salão especializado ainda são poucos. Então eu olhei, né, para uma área do mercado onde eu via, comecei a caminhar no centro de Campinas, nos lugares, e eu falei, não tem nenhum salão grande voltado para esse tipo de cabelo, que é a maioria da população, né? A maioria da população brasileira tem uma ondulação no cabelo até o crespo. Então foi aonde eu criei a primeira linha, que foi uma linha para cabelos crespos. Depois eu criei a segunda para cabelo cacheado. E agora eu estou em desenvolvimento para raiz lisa e comprimento ondulado. Então nós vamos ter 3 linhas. Você vai atender todo mundo, né? Agora é para atender todas as mulheres e homens do Brasil. Exato. E aí quando você teve a ideia, você falou que foi um dia lá que você estava trabalhando, cansada, terminou o seu trabalho e aí veio aquela inspiração de Deus, né? Que você precisava criar esse produto, que não existia esse produto. Como é que foi? E aí, veio a ideia, qual foi o próximo passo? O próximo passo foi procurar a indústria, né, que iria produzir. Aí eles começaram os testes. Esses testes levaram 3 anos até chegar e você foi lá e forma. bateu na porta das indústrias? Foi assim? Como é que foi? Na verdade, eu liguei. Comecei a ligar nas indústrias para tentar a produção, a tentar o desenvolvimento, na verdade, da fórmula. Você foi bem recebida? Olha, para algumas não. Não, né? Mas é aquilo que você falou, quando é a sua hora, quando Deus abençoa, né? Eu encontrei uma pessoa que falou assim, Lu, eu topo o desenvolvimento da sua linha, o que você precisa? E eu falei para ele que eu precisava de produtos extremamente condicionantes, porque eram para cabelos muito crespos e secos, que foi a minha primeira linha,
né, que eu trabalhei em cima desse cabelo, que era a maior necessidade que eu tinha no momento. Um produto que cacheasse, desse brilho, maciez, não deixasse pesado, não deixasse o cabelo emplastado. E aí ele falou, nossa, mas o que você está querendo é um milagre. Aí eu falei para ele, é um milagre. Aí ele falou assim, bom, vamos fazendo, vamos lá até ficar pronto. E quando ficou pronto, ele falou, olha, seu produto ficou pronto, ele mandou para mim, eu testei, eu falei, ficou melhor do que eu te pedi. Só que quando eu fui testar, quando nós aprovamos, aí veio a dificuldade para produzir, porque ele falou, a fórmula ficou cara. E como você vai fazer para produzir? E aí foi onde que eu, mais uma vez, apelei a Deus. Fui orar, pedi para Deus uma solução. E uma amiga minha topou me emprestar o dinheiro na época. Falou assim, Lu, eu vou te emprestar o dinheiro para você produzir a sua primeira tiragem dos produtos. Acreditou em mim, acreditou no meu trabalho. E dessa maneira eu comecei e não parei mais. E aí foi até o que eu falei também na abertura, que você contou com pessoas, né, no seu caminho. O seu irmão, trabalhou com o seu irmão, essa sua amiga que te emprestou o dinheiro e acreditou no seu trabalho. Acho que você já conseguiu devolver esse dinheirinho para ela e produzir, né, mas uma linha enorme. E eu fiz questão de te perguntar, assim, se as indústrias te receberam bem, porque muita gente que quer abrir o próprio negócio encontra muitos nãos pelo caminho. Até quem procura emprego também, mesmo quem vai procurar emprego numa empresa, ouve mais não do que sim. E você ouviu esses nãos também, né, por aí, mas você acreditava no seu produto, você tinha certeza que poderia dar certo e você continuou indo atrás dele. Exatamente. Esses nãos, né, eu ouvi de várias pessoas, porque é gerente de banco, que a gente vai lá tentar, olha, estou começando a minha empresa, e olha, seu faturamento ainda é baixo, eu não vou conseguir, né, te emprestar o valor que você precisa, porque quando eu fui montar meu primeiro salão, quando eu saí dessa casa que você viu, e fui montar meu primeiro salão, também eu tive que começar do zero. Apesar de ter uma linha de produtos, mas eu não tinha condições de montar o salão da maneira que eu queria, né? E ali também eu contei com a ajuda de muitas pessoas, meu irmão, minha cunhada, muitas pessoas me apoiaram, porque é aquilo que eu falo, primeiramente você tem que acreditar naquilo que você faz. E aí você, querendo ou não, passa isso para quem está à sua volta, as pessoas passam a acreditar no seu projeto. Eu tinha um projeto, mas não tinha condições, e aí as pessoas que estavam em volta falaram, nós estamos com você, vamos te ajudar. E montei meu primeiro salão e falei, eu vou trabalhar e vou pagando. Falei, eu vou trabalhando e vou pagando. E assim eu consegui, graças a Deus, o salão está hoje lá montado, é um sucesso aqui na cidade, né? Hoje eu já tenho a linha de crédito, na época eu não tinha, né? Mas foi assim, maravilhoso, foi um milagre mesmo. Ó, esse videozinho que a gente está vendo aí, já é do seu salão atual? Já é do salão atual, exatamente. Você faz, claro, além da linha de produtos, tem a parte de corte ali, né? Sim, nós temos cortes especializados para cabelos crespos, cabelo cacheado. Nós atendemos Campinas e região. As pessoas vêm também de outras cidades procurando, né, esse corte apropriado para esse tipo de cabelo, que é um corte em camadas, um corte que nós fazemos a seco, uma técnica que eu desenvolvi para cortar, sim. Desenvolvi uma técnica para poder cortar esse cabelo de forma a tirar o volume dele e ajudar na definição dos cachos. Quer dizer, você se especializou mesmo, né? No cabelo cacheado, no cabelo crespo. Não basta ser cabeleireira. Você realmente atende esse nicho hoje, né? Para atender o que o seu cliente precisa. Exato. E você começou numa época, você mesma falou que os salões ofereciam o alisamento, o relaxamento. Hoje está muito em alta o que as pessoas chamam da transição. Estou fazendo a transição capilar. Então, é deixar o cabelo natural mesmo, assumir os cachos. As pessoas estão valorizando, gostando mais de ver os próprios cachos. Quando você começou, não era assim, né? Não, não era. Não era. As pessoas tinham um padrão, né? O padrão de beleza é cabelo liso. E foi uma das coisas que me chamou bastante atenção na época. Eu falei, como o padrão de beleza pode ser liso se a maior parte da população tem o cabelo enrolado? E não demorou, as novelas, os lugares começaram a mostrar as propagandas dos cabelos mais naturais. E tem aqueles cabelos também, né, falando a respeito do natural, que não cacheia, que é um cabelo que ele fica mais crespo, alto, ele não cacheia. Nós também desenvolvemos um produto para soltar esse cacho do cabelo e não alisar o cabelo. Então, nós temos também um produto que abre o cacho do cabelo, tira o volume, mas mantém o cacho. Você vê o seu trabalho como um propósito, uma missão também, para valorizar o cabelo natural, o cabelo da mulher negra? Sem dúvida, um grande propósito. Eu acho que
cuidar de mulher para mim é um privilégio, né? Lá no salão nós montamos todo um esquema para quando ela chegar, ela ser acolhida. Não é só fazer o cabelo, mas é o momento dela. A mulher trabalha muito, a mulher corre muito, cuida do marido, cuida do filho, cuida da casa. E aí eu falo para elas, para as minhas colaboradoras, quando elas chegam aqui, vamos deixar ela ter o momento delas, vamos servir uma água na mão, vamos servir um cafezinho, vamos cuidar dessa mulher. Então, sem dúvida, é um propósito, não só para quem é atendido, mas também para as pessoas, as colaboradoras que trabalham lá comigo, porque elas ficam muito felizes de ver a alegria de cada uma das clientes ao olhar no espelho e ver a sua verdadeira identidade, né? Se ver com os cabelos cacheados, bonita, o cabelo arrumado. Então, muitas até se emocionam. Nossa, eu ia te perguntar exatamente isso agora. Como é que as suas clientes reagem, né? De ter um lugar especializado para o cabelo delas, de sentir esse carinho seu, das suas colaboradoras também, para cuidar do cabelo delas. Você ouve muitas histórias bonitas ali? Muitas, muitas, né? Tem muitas histórias, elas choram ali na cadeira com a gente, se emocionam. Falam, olha, desde pequena, na escola, falavam que o meu cabelo era feio, na minha família falavam que o meu cabelo era armado. E hoje, me olhar no espelho e ver esse cabelo bonito, me ver arrumada, para elas falam, não tem preço para mim, né? E elas choram e as colaboradoras choram junto, é muito gostoso. Hoje você emprega quantas pessoas? 14 pessoas. E você... O dia a dia de uma empreendedora não é fácil, né? Não é só ir lá cortar cabelo ou passar produto no cabelo. Cuidar de uma empresa não é fácil, tem uma série de afazeres ali. Você ainda consegue lembrar dessa sua história? Você ainda consegue cortar um cabelo e se emocionar com essa sua trajetória, com esse seu começo, até onde você está hoje? Tenho certeza que você tem muitos projetos ainda para frente. Tenho muitos projetos. Eu gosto muito de fazer o que eu faço, que é cortar o cabelo. Hoje eu não consigo tanto, né, como antes, porque, como você falou, eu tenho que fazer toda a parte ali, cuidar da parte administrativa, de compras e tudo mais, mas eu consigo sim, muitas das vezes, acompanhar alguns cabelos, ver a emoção, e eu acho que é isso que me motiva, é isso que me dá forças, né, para continuar. Porque não é fácil, né? Comecei sozinha e hoje já tenho uma equipe, cuidar de tudo isso, mas a paixão é a mesma de quando eu comecei. Dá para se emocionar ainda com essa história? Dá. Você tem projetos para crescer? Hoje o Salão da Luciana está aqui na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, que é pertinho aqui da gente, da sede da Associação do Senhor Jesus. Então, o pessoal aqui de Campinas, com certeza, já conhece o trabalho da Luciana. Você tem ideia aí de expandir, de criar mais produtos ou de levar o salão para outros lugares? Olha, e como? Quero muito levar, né, esse padrão de beleza para outras cidades e também os produtos, né, a deixar ao alcance de mais pessoas e treinar mais pessoas para fazer o que a gente faz, porque eu acredito que tem muitas pessoas aí com esse dom, com essa habilidade escondida, né, e para mim é um prazer, né, desenvolver pessoas. Eu acho que de tudo que eu faço, uma coisa que eu gosto muito é de desenvolver pessoas também. Que legal, parabéns pelo seu trabalho. Queria que você deixasse para o público do Mulher.com que está assistindo a gente, alguém que de repente está esperando a hora de começar o próprio negócio, uma mensagem sua. Como é que você teve essa coragem de começar? Tô com medo, mas vou começar assim mesmo. Tá certo. Todo mundo nasceu com um dom, né, com uma habilidade natural dada por Deus, e você que tem esse desejo de empreender, tome coragem, não tenha medo, acredite em você. Eu falo, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então, primeiramente, você precisa acreditar naquilo que você faz e acreditar que Deus é com você e que você vai conseguir. Olha, chegou uma pergunta para você aqui, da Maria Geralda Rocha. Maria Geralda, obrigada pela sua pergunta. Ela falou o seguinte: Renata, pergunta para ela o seguinte: eu fazia progressiva, agora passei a fazer cachos, eu posso voltar a fazer progressiva? Maria Geralda, valoriza seu cacho também. Quer fazer progressiva, o direito é seu, mas tenho certeza que seu cabelo cacheado é bonito também. Ela pode voltar a fazer progressiva, se ela quiser? Ela pode voltar, mas é uma judiação, né? Não vi os cachos dela, mas só de eu te ouvir falar, né? Quando fala a palavra cachos, a gente já se encanta, né? Que é um cabelo natural, que é um cabelo bonito, que é um cabelo que ele já tem um penteado, né? Acertando o corte, os produtos. Ela é de Campinas? Ela não colocou aqui de onde ela é. Se quiser ir lá fazer uma avaliação com a gente vai direcionar ela direitinho, conversar com ela, antes dela voltar para a progressiva. Antes de decidir, Maria Geralda, entra em contato lá, ó,
Grando Rara Beleza Cachos, que é o salão da Luciana tá aí, o telefone deles também. Entre em contato, quem sabe ela te convence a você ficar com seus cachos tão bonitos e aí não prejudica o cabelo também, progressivo e agressivo pro cabelo, né? Luciana, muito obrigada, sucesso sempre e volte outras vezes aqui no Mulher.com. Volta para mostrar sua técnica aqui também. Sim, volto sim. Obrigada, viu, Renata? Eu que agradeço.